Antes de começarmos a orar, vamos dedicar um momento para ouvir a palavra de Deus. Após isso, oraremos juntos. A vida muitas vezes parece um constante embate entre as expectativas do mundo e os desejos de Deus. Todos os dias enfrentamos pressões, cada uma nos puxando para uma direção diferente. A verdade é que muitos dos fardos que carregamos vêm justamente de tentarmos atender aos padrões do mundo. Buscamos aprovação, comparamos nossas vidas com as dos outros e nos esforçamos para nos encaixar. Mas no fim, essas buscas nos deixam vazios, porque são baseadas em coisas temporárias. O mundo celebra a autopromoção, mas Deus nos chama à humildade. O mundo valoriza o conforto, mas Cristo nos chama para carregar a nossa cruz. O mundo diz, siga seu coração, mas o Senhor nos alerta em Jeremias 17:9. O coração é enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Por isso, em Romanos 12:2, somos chamados a uma transformação. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Este versículo nos desafia a renovar nossa mente para que possamos viver segundo os princípios de Deus e não segundo as pressões do mundo. É uma mudança que começa no coração e se reflete em nossas atitudes. Se você deseja ver sua mente transformada, comente amém abaixo. Não esqueça de se inscrever no canal, deixa o like e compartilhar com outros que precisam dessa renovação. A mente renovada não é apenas aquela que adota novos hábitos, mas a que permite que Deus ressignifique a maneira como pensamos, sentimos e vivemos. Quando nossa mente é transformada pela palavra de Deus, começamos a ver a vida através da verdade das Escrituras e não através das lentes da cultura em que vivemos. O caminho de Deus frequentemente vai contra as normas do mundo. Quando o mundo nos diz, cuide de si mesmo, Jesus nos chama em Mateus 16:24, dizendo, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o chamado de Cristo. Um chamado para viver de forma contrária à maneira como o mundo nos ensina. Não podemos mais viver apenas para nós mesmos. Precisamos entender que a verdadeira liberdade não está em fazer o que o mundo diz que devemos fazer, mas em seguir os passos de Jesus, que nos ensina o valor da renúncia e da entrega. Em 1 Pedro 1:14-16, somos lembrados de que, como filhos obedientes, não devemos nos conformar aos desejos antigos, mas devemos ser santos em toda a nossa conduta, porque Deus é santo. Ser santo não é uma questão de perfeição, mas de se separar para Deus e viver de acordo com a sua vontade. Somos chamados a um estilo de vida que vai além do que o mundo oferece. O mundo busca prazer passageiro, mas como crentes, somos chamados a viver para algo eterno, algo que não se desfaz com o tempo. Se você também deseja viver de forma separada para Deus, comente glória a Deus e compartilhe essa oração com seus amigos. À medida que caminhamos com Deus, Ele nos revela que as suas promessas são muito mais ricas do que qualquer prazer passageiro que o pecado possa oferecer. Em Efésios 2:10, somos lembrados de que somos obra de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Ele preparou de antemão para que andássemos nelas. Com isso, nossa missão é clara: purificar nossa vida de tudo aquilo que nos liga ao mundo. Em 2 Coríntios 7:1, somos exortados a limpar-nos de toda impureza de carne e espírito, buscando a santidade no temor de Deus. Esse processo de purificação não é fácil, mas é necessário para que possamos ser vasos úteis nas mãos do Senhor, prontos para fazer a sua vontade. Nos tempos do Antigo Testamento, o povo de Israel praticava rituais de purificação quando entrava em contato com algo impuro, representando uma verdade espiritual. Deus é puro e seu povo deve ser igualmente puro. E se fizermos isso em nossa própria vida? E se nos importássemos tanto com a pureza do nosso coração, quanto os israelitas se importavam com a pureza externa?
Deus nos chama para limpar nosso coração de tudo que desagrada a Ele. Atitudes, hábitos, entretenimento e até relacionamentos que nos afastam de sua vontade. O objetivo não é a perfeição moral, mas a intimidade com Deus. Quanto mais purificamos nossos corações, mais espaço deixamos para a presença dele. Em 2 Timóteo 2:21, aprendemos que, ao nos purificarmos de tudo o que é desonroso, nos tornamos instrumentos úteis para Deus, prontos para realizar boas obras. Essa é a vida que Deus deseja para nós. Se você deseja ver a transformação do seu coração, escreva amém nos comentários e compartilhe com quem também precisa dessa renovação. É fundamental compreender que, ao escolher viver para Deus, não estamos escolhendo um caminho fácil. A pressão do mundo muitas vezes tenta nos desviar, levando-nos a temer o que os outros pensam de nós, a sofrer o risco de rejeição e até a enfrentar zombarias. Em muitos momentos, pensamos que precisamos ceder a esses padrões para sermos aceitos. Mas a verdadeira liberdade não vem da conformidade. Ela vem da libertação do pecado e da entrega à vontade de Deus. Muitas vezes, o inimigo tenta nos convencer de que seguir os padrões do mundo é a melhor escolha. Ele coloca a tentação diante de nós, fazendo-nos acreditar que a vida cristã é restritiva e sem prazer. Mas ao contrário, como diz em Salmo 16:11, tu me farás conhecer a vereda da vida, na tua presença a plenitude de alegria, a tua mão direita há delícias perpetuamente. A verdadeira alegria e o verdadeiro prazer estão em Deus. A vida cristã não é sobre perder, mas sobre ganhar o que é eterno. Ao seguir Jesus, podemos perder o aplauso do mundo, mas ganhamos algo muito maior. Uma vida cheia de paz, propósito e a esperança da eternidade com Deus. Em Mateus 6:24, Jesus nos avisa: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podemos viver divididos, tentando agradar ao mundo e a Deus ao mesmo tempo. Precisamos escolher a quem realmente serviremos. A verdadeira transformação ocorre quando decidimos que não queremos mais viver para agradar ao mundo, mas para agradar a Deus. Quando tomamos essa decisão, descobrimos que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, começa a dominar nossos corações. Se você está pronto para viver para agradar a Deus e não ao mundo, comente glória a Deus e compartilhe essa mensagem com outros que também precisam dessa decisão. A decisão de seguir a Cristo é um convite a viver de maneira diferente. Pode não ser fácil, especialmente quando as tentações do mundo nos cercam, mas como Jesus nos ensina, aquele que crê em mim, embora morra, viverá. João 11:25. A vida cristã não é marcada pela ausência de dificuldades, mas pela presença constante de Deus em nosso caminhar. Muitas pessoas hesitam em seguir a Cristo plenamente porque têm medo de perder algo que consideram importante. Elas temem que, ao abrir mão do que é mundano, perderão a alegria ou os prazeres que o mundo oferece. Mas o que elas não percebem é que, ao se entregarem a Deus, estão ganhando algo muito maior: uma vida eterna e abundante em Cristo. Em Filipenses 3:8, o apóstolo Paulo expressa isso de maneira clara. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como esterco para ganhar a Cristo. Paulo entendeu que tudo o que o mundo oferece é passageiro, mas Cristo é eterno. Ele decidiu seguir Jesus, não porque a vida cristã fosse fácil, mas porque ela era a única que realmente tinha valor. A escolha de seguir a Cristo nos leva a uma jornada de transformação interior. À medida que nos entregamos a Ele, nos tornamos mais semelhantes a Ele, refletindo sua santidade e seu caráter. Como diz em 2 Coríntios 3:18, mas todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Essa transformação não é instantânea, mas é contínua.
Deus trabalha em nós, moldando-nos e aperfeiçoando-nos para sermos mais semelhantes a Cristo. E à medida que isso acontece, encontramos verdadeira paz e alegria, algo que o mundo não pode oferecer. Se você deseja ser transformado pela glória de Deus, escreva amém nos comentários e compartilhe com outros que também precisam dessa transformação. Quando decidimos seguir a Cristo, nos tornamos parte de algo muito maior do que nós mesmos. Somos chamados a ser luz em um mundo que caminha nas trevas. Jesus nos disse em Mateus 5:14-16: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem se acende uma lâmpada e se põe debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. A luz que brilha em nós não é nossa, mas de Deus. Quando permitimos que Ele nos transforme, nossa vida começa a refletir sua glória. E isso se torna um testemunho para o mundo. Cada atitude, cada palavra, cada ação que tomamos pode ser uma forma de apontar para a verdade de Deus e para a sua bondade. O mundo precisa de mais luz, mais pessoas que vivam de forma diferente, que escolham não se conformar com os padrões do pecado e da corrupção. Precisamos ser esses exemplos de santidade que não buscam a aprovação do mundo, mas a aprovação de Deus. Como diz em 1 Pedro 2:9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ser luz no mundo não significa sermos perfeitos ou sem falhas, mas significa viver com integridade e com um coração voltado para Deus. À medida que nos aproximamos de Cristo, nos tornamos mais sensíveis ao pecado e mais comprometidos em viver de acordo com sua vontade. Nossa vida deve ser um reflexo da obra de Cristo em nós. Quando escolhemos viver de forma pura, de maneira a agradar a Deus, somos separados para uma grande missão: revelar o amor de Deus ao mundo. E é nesse processo de transformação que encontramos verdadeira paz e propósito. Ao viver de acordo com os princípios de Deus, enfrentamos desafios que nos testam e nos fortalecem. O inimigo, que é mestre em enganar, tenta nos desviar, colocando diante de nós o que parece ser atraente, mas que, no fundo, é vazio e sem valor. Muitas vezes, ele disfarça o pecado de forma sutil, fazendo com que o errado pareça certo e o certo pareça difícil demais. No entanto, como crentes, temos o Espírito Santo para nos guiar e nos dar discernimento. Em Efésios 5:11, somos instruídos: e não tenhais comunhão com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Não devemos nos deixar enganar pelas ilusões do pecado. O que o mundo oferece pode ser agradável por um tempo, mas suas recompensas são passageiras. Deus, por outro lado, oferece algo eterno: uma vida cheia de propósito, paz e alegria que nada pode tirar. Satanás tenta nos convencer de que viver para Deus é difícil e sem graça. Mas a verdade é que, quando seguimos a sua vontade, encontramos verdadeira liberdade. Como disse Jesus em João 8:36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A liberdade verdadeira não está em fazer o que o mundo diz que devemos fazer, mas em seguir o caminho de Cristo. Quando vivemos em conformidade com o mundo, estamos apenas buscando satisfazer nossos próprios desejos egoístas, que nunca trazem satisfação duradoura. Mas ao escolhermos a vontade de Deus, estamos trocando essas coisas temporárias por algo que tem valor eterno, uma vida de intimidade com Deus, onde encontramos nosso verdadeiro propósito. O processo de ser moldado por Deus não é fácil, mas é necessário. A cada passo, Ele nos ensina a deixar para trás as coisas que nos afastam dele e a buscar aquilo que realmente importa: o seu reino e a sua justiça. Se você deseja ser fortalecido para resistir às armadilhas do inimigo e viver para a glória de Deus,
Escreva glória a Deus nos comentários e compartilhe essa oração com outros que precisam de força para seguir a Cristo. É verdade que o caminho de seguir a Cristo não é fácil. E muitas vezes nos sentimos pressionados pelas circunstâncias, pelas opiniões dos outros e até pelo nosso próprio coração. No entanto, é importante lembrar que nossa identidade não é definida pelas expectativas do mundo, mas pelo que Deus diz a nosso respeito. Em 1 João 2,17, somos lembrados de que o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quando decidimos seguir a Deus de todo o coração, Ele nos chama para viver uma vida de santidade e separação, algo que o mundo não entende. Mas isso não significa que Deus nos chama para viver em solidão ou isolamento. Pelo contrário, Ele nos chama para viver no meio do mundo, mas sem nos conformarmos com ele. Somos chamados a ser luz, a influenciar e não a ser influenciados. Às vezes, o medo e a dúvida podem nos fazer questionar se vale a pena fazer essa troca. Mas a verdade é que nada no mundo vale mais do que a paz e a alegria que encontramos em Cristo. Ele nos dá uma vida que não se baseia nas circunstâncias, mas na sua fidelidade. Mesmo em meio ao sofrimento e às dificuldades, podemos experimentar sua paz que excede todo o entendimento. Ao nos separarmos das coisas que o mundo nos oferece, não estamos perdendo, mas ganhando. Estamos ganhando a liberdade de viver como Deus planejou para nós, com propósito, com alegria verdadeira e com a esperança da vida eterna com Ele. Em medida que escolhemos viver para Cristo e seguir sua vontade, enfrentamos desafios que testam nossa fé, mas é exatamente nesses momentos de provação que Deus usa para nos moldar, nos fortalecer e nos preparar para a grande obra que Ele tem para nós. Em Romanos 5:3-5, Paulo nos lembra, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. As tribulações e dificuldades não são um sinal de que Deus nos abandonou, mas uma oportunidade para experimentar sua presença de maneira mais profunda. Quando passamos por momentos difíceis, Deus está conosco, nos fortalecendo e nos ensinando a depender dele. Cada dificuldade que enfrentamos nos prepara para algo maior e nos aproxima ainda mais de sua vontade para nossas vidas. Deus é fiel e Ele nunca nos abandona, mesmo quando parece que tudo ao nosso redor está desmoronando. Em Isaías 41:10, Ele nos promete: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça." Quando nos sentimos fracos e incapazes, é nesse momento que Deus se torna nossa força. Ele nos carrega em seus braços e nos dá coragem para seguir em frente. É importante lembrar que a nossa vida em Cristo não é sobre evitar dificuldades, mas sobre viver com fé, mesmo em meio às dificuldades. Ele promete estar conosco em cada passo, nos guiando, nos ensinando e nos capacitando a viver de acordo com sua vontade. Se você está pronto para enfrentar os desafios da vida com fé e confiança em Deus, escreva glória a Deus nos comentários e compartilhe essa mensagem com aqueles que precisam dessa esperança em Cristo. Conforme caminhamos pela vida cristã, é essencial mantermos os nossos olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele é o exemplo perfeito de obediência, humildade e fé. Como nos ensina em Hebreus 12:2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Jesus, ao enfrentar a cruz, nos deu a maior lição de confiança e perseverança, mostrando que o sofrimento atual não se compara com a glória futura. Quando focamos em Cristo, conseguimos perseverar, mesmo nos momentos mais difíceis.
Ele nos mostra que, embora o caminho seja estreito e repleto de desafios, a recompensa é certa e eterna. A vida com Cristo não é isenta de dificuldades, mas é uma vida que tem um propósito maior. Quando seguimos Jesus, não estamos apenas sobrevivendo, mas estamos vivendo com uma missão, com esperança e com o poder de Deus para nos sustentar. É essencial mantermos o coração alinhado com o Senhor, buscando sempre a sua direção e vivendo de acordo com os seus princípios. Quando nos afastamos de sua vontade, nos perdemos nas distrações do mundo, mas quando nos aproximamos de Cristo, encontramos o caminho, a verdade e a vida. Como Jesus mesmo disse em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ao viver com essa perspectiva, nossa vida se torna uma constante busca por sua presença e vontade. Cada dia é uma oportunidade para crescer mais em fé, para ser mais como Cristo e para impactar a vida daqueles ao nosso redor. Deus nos chama para sermos sal e luz no mundo, e isso só é possível quando mantemos nossos olhos fixos em Jesus. Agora, mais do que nunca, precisamos viver com coragem, sabendo que não estamos sozinhos nessa jornada. Deus está conosco, fortalecendo-nos, guiando-nos e capacitando-nos para cumprir sua vontade. Que nossa fé seja inabalável e que nossa vida seja uma verdadeira expressão do amor e da graça de Deus.